Oi, gente, então, o vídeo hoje que eu gravei, ele tá um pouquinho diferente. Eu fiz a maquiagem toda narrando o vídeo, tá? Porque eu e a Luísa, que foi a modelo, a gente conversou demais e a gente conversou o vídeo inteiro. Então eu comecei tentando gravar de uma forma e não deu certo. Então eu peguei, tirei todo o áudio do vídeo original e narrei o passo a passo da maquiagem. Mas eu garanto pra vocês que ficou ótimo, tá? Então, quem quiser aprender o passo a passo, é só me acompanhar. Beijos! Então, a gente vai começar a preparação dessa pele higienizando toda ela com leite de limpeza da Nivea. Um leite de limpeza que eu gosto bastante. Ele já tem a função de limpar e de tonificar a pele. Então, eu fico bem tranquila enquanto a isso. E aí, a gente passa lencinho umedecido com produto em todo o rosto da modelo. O segundo passo vai ser fazer o preenchimento das sobrancelhas. Eu utilizo a pastinha da Miss Lari na cor marrom claro. Eu inicio fazendo todo o contorno e depois eu venho esfumando o produto para dentro da sobrancelha para não ficar um acabamento muito pesado. É assim que eu me sinto mais confortável de fazer o desenho da sobrancelha. Ainda mais porque ela já tem a sobrancelha um pouco mais grossa, então se a gente deixa muito pesada, acaba ficando estranho a sobrancelha. Eu vou fazendo isso e aí, após terminar, eu penteio todos os pelinhos da sobrancelha da modelo também. No início da sobrancelha, eu gosto de deixar um efeito mais esfumadinho, então eu não faço um preenchimento fechado. Eu vou levantando os pelinhos dela pra deixar esse acabamento mais esfumadinho mesmo, fica melhor, fica mais bonito. Não fecha tanto o olhar da modelo. Agora, eu vou utilizar o corretivo da paleta da SP Corlos. Ele não tem referência, essa paletinha não tem referência. Aí eu vou delimitar todo o contorno inferior da sobrancelha e aproveito, já aplico em toda a pálpebra móvel e fixa. E já venho depois e dou um acabamentinho com a esponjinha para tirar as marcações. É esse corretivo que vai dar a base para nossa sombra na hora de esfumar. Esfumo bem. Gente, eu vou deixar a listinha completa dos produtos na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu vou falando os produtos aqui, mas se vocês quiserem depois, a listinha vai estar na descrição do vídeo. É só vocês irem lá no meu canal e pegar tudo, tá bom? Para começar o esfumado desse olho, eu vou utilizar a paleta Pro Art 24 da Jolie Jolie. Ela tem uma ótima pigmentação e ela não abre o esfumado, né? O único pontinho negativo que eu achei é que as sombras elas esfarelam um pouquinho, mas não é nada que prejudique o nosso trabalho, não. E com um pincel de esfumar maior, eu vou pigmentando todo o canto externo da minha pálpebra e vou esfumando em direção ao côncavo, tá bom? Primeiro eu pigmento bem o produto e depois eu vou subindo com esfumado até o côncavo em direção ali ao ponto alto da minha sobrancelha, mas não subo até o ponto alto, fico só no côncavo mesmo. Conforme eu vou esfumando, eu vou fazendo esse esfumado, eu também vou puxando um pouquinho pra fora, pra dar aquele acabamento final, pra não ficar aquele recorte, sabe? Não preciso alongar muito o esfumado, não. Mas a gente vai puxando um pouquinho pra depois não dar aquela marcação na pele. Ó, depois que eu fiz todo esse esfumado,
Eu vou sempre pigmentando e sempre puxando até alcançar o tom que eu quero, tá bom? Ó, pigmentei mais um pouquinho. Essa questão da esfumada, gente, é aquela coisa infinita, né? Quanto mais você esfuma, mais você pode esfumar, que mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá bom? Esfumada é uma coisa que não dá pra gente achar que tá bom. Eu, pelo menos, sempre volto com a cor anterior pra dar acabamento no encontro das cores. Agora, com um pincelzinho um pouco menor, eu peguei uma sombrinha bege claro e vim dando um esfumadinho, pra dar acabamento entre o esfumado, o primeiro esfumado, e o canto, a basezinha da sobrancelha, tá bom? Esse acabamento faz com que na hora que eu for iluminar a sobrancelha, não fique aquela marca, sabe? Porque no final, vocês vão ver que eu vou passar um pigmento pra iluminar a sobrancelha. Passei esse begezinho, aí eu volto com o pigmento anterior pra dar o acabamento. Agora, com um pincel um pouquinho menor, eu vou esfumar um tom mais avermelhado da mesma paleta em todo esse canto externo, tá bom? Aí eu aplico o tom mais escuro, mais avermelhado com o pincel de esfumar menor, volto com o anterior, com o tom anterior e venho dando acabamento no encontro das cores. Eu tenho que tomar cuidado, gente, pra não cobrir o esfumado anterior com esse tom mais escuro, senão o nosso trabalho não vai adiantar nada, tá? Agora, com o pincel lápis bem fininho, eu marco um pouquinho mais o côncavo com essa sombra avermelhada e dou uma leve esfumada com o pincelzinho de esfumar pequenininho, tá? Só pra dar uma leve marcadinha, assim, vindo pro canto interno dos olhos. Só no côncavo mesmo. Vou esfumando, dando acabamento, sempre jogando pra sombra anterior, pra fazer o esfumado, o acabamento bem bonitinho. Agora, com o pincel de esfumar, eu venho e aplico no centro da pálpebra móvel uma sombra laranja. Eu apliquei a sombra Pumpkin, da paleta da Mari Saad, tá bom? Eu aplico já dando arrastadinhas, já pra deixar o acabamento bem esfumado. Tá, gente? Eu foco nessa questão do acabamento, gente, porque sombra marcada é muito estranho. Eu, particularmente, não gosto de nada marcado, então eu sempre esfumo bastante, eu sempre penso muito nisso. Agora que eu apliquei essa sombra laranjinha, eu venho com a sombra amarela da paleta da Jaclyn Hill e faço a mesma aplicação, só que no canto interno, e venho puxando para o centro da pálpebra, tá? Sempre esfumando. Apliquei esse tomzinho amarelo. E claro, né, para dar um toquezinho de glamour, eu vou aplicar agora, eu vou umedecer, na verdade, um pincelzinho de depositar sombra. E vou aplicar a sombra shimmer num tom mais laranja, tá bom? Daquela paleta Pro Art 24, da Jolie Jolie. Aplico em todo o centro da pálpebra e com o pincel de esfumar, eu venho esfumando toda essa bordinha dando acabamento. Vocês podem ver a diferença que dá, gente. Essas sombras shimmer são aquelas sombras mais cintilantezinhas, que a gente umedece, elas ficam maravilhosas. Então, eu fiz essa aplicação aí. Aí esfumo, né, pra não deixar marcado, porque depois que a sombra seca, não tira mais a marcação. E é nesse momento, ó, que eu aplico abaixo da sobrancelha o pigmento número 83 da Bitarra. Ele é douradinho e ele vai dar toda aquela iluminada no olhar. Eu não consigo, gente, não iluminar abaixo da sobrancelha, já é... Terminei esse passo, eu vou pegar agora e vou fazer uma pastinha com glitter flocadinho. Ele é do número 917 da Bitarra e vou aplicar só no canto interno dos olhos, tá bom? Fiz uma pastinha, ó, e com um pincelzinho bem molinho eu fui aplicando pra ele não ficar aquela coisa marcada também, ele foi ficando bem esfumadinho. Gente, vocês vão perceber que o vídeo ele vai mudar um pouquinho de cor, vai ficar mais amarelo, mais frio, por conta da iluminação da janela, tá? Porque minha cortina, ela é branca, então conforme o sol lá fora, ele fica mais forte e tudo, dá essa diferença no vídeo, tá? Mesmo eu usando iluminação artificial, a janela deu essa diferença.
Aí eu seco, tá, esse pigmento com auxílio de um ventiladorzinho pra adiantar todo o processo. E agora eu faço aquele delineado gatinho, né, gente, que todo mundo ama, eu particularmente adoro. E aí eu usei, pra fazer esse delineado, eu usei o delineador em gel da Eudora, que eu sou apaixonada, tá bom? Ele não seca, gente, desde que eu comprei esse iluminador, ele já tá... Esse iluminador não, gente, esse delineador, ele já tá quase terminando e eu não precisei diluir ele ainda. Eu só diluo ele quando eu quero fazer base pra sombra. Aí eu diluo, mas se for pra delinear, ele tá sempre na consistência ótima. Aí, o que que eu fiz? Eu primeiro fiz toda a base do delineado, tá? Fiz nos dois olhos e depois eu voltei puxando o gatinho, tá bom? Assim eu me senti mais confiante pra fazer, tá? Porque eu não conhecia ainda o olho da modelo, eu não sabia se ela ia tremer um pouquinho os olhos, e aí eu fiz dessa forma. E delineado é aquilo, né, gente? Tem dia que ele sai perfeito e tem dia que a gente tem que demorar mais um pouquinho pra fazer mesmo. Isso é normal, ainda mais quando é a primeira vez que a gente tá maquiando a cliente. Eu, particularmente, fui bem rápida nesse, amei o resultado, tá bom? Mas mesmo como profissional, às vezes a gente ainda pena um pouquinho pra fazer o delineado. Eu deixei esse passo a passo do delineado bem completinho pra vocês, tá? Pra vocês verem como eu fiz os dois lados, porque uma coisa muito difícil também é você fazer o delineado idêntico nos dois olhos. Então, eu fiz primeiro o olho que tava do meu lado, e aí depois eu fui fazer, mas ficou bem próximo mesmo. Gostei bastante do resultado. Puxei ali, ó. A gente puxa um pouquinho, depois vai preenchendo, tá? Muitas pessoas já começam fazendo o preenchimento e aí se perde na hora de terminar o desenho do delineado, porque perde o formato, né? Então, uma dica que eu dou é, faz primeiro o formato do delineado e depois você vem preenchendo ele. Eu acredito que para quem ainda não consegue fazer o delineado certinho, essa é a melhor forma, tá? De diminuir o risco de erro. Chegou aí, ó, você vai engrossando conforme você quer mesmo. Você acha que vai ficar mais bonito. Eu fui engrossando porque esse tinha um pouquinho, ele tava um pouquinho mais fino do que o do primeiro olho. Aí agora, gente, antes de aplicar os cílios postiços, eu gosto sempre de vir com a máscara para cílios, tá? Enquanto eu tô aplicando a máscara, eu já coloquei a colinha nos cílios postiços. Então, enquanto ela dá aquela secadinha, eu venho aplicando a máscara nos cílios da modelo, porque aí fica mais fácil para grudar os cílios naturais nos cílios postiços. Eu gosto de fazer assim, e aí depois eu passo bem pouquinho nos cílios postiços de máscara. E aí não estraga tanto as cerdas dos cílios. Essa máscara é aquela alonga, né? Define a longa da Ruby Rose. Eu sou apaixonada nessa máscara. Aí eu venho com o auxílio da pinça e aplico os cílios postiços na cliente. Ó. Dou aquela apertadinha já pra ir grudando os cílios, deixando a raiz bem firme, pra não descolar depois. Aí, agora eu vou tentando grudar os cílios naturais aos cílios postiços. E a gente segue conversando, né, gente? Porque é muito papo. Eu nunca vi. A gente não parou de falar 1 minuto em toda a maquiagem.
Agora eu venho com as sardinhas de um pincel e vou juntando os cílios, gente, porque quando você coloca uns cílios e não faz essa junção, fica muito estranho, entendeu? Fica separado demais, fica estranho mesmo. E agora, com a ajuda de um pincel Duo Fiber, eu vim aplicando o hidratante da Make More em todo o rosto da modelo, tá? Esse hidratante, ele já fez a função de primer na pele dessa modelo, porque a pele dela já era uma pele maravilhosa. Aí eu esperei 2 minutinhos até o hidratante secar e já vim aplicando o tom do corretivo mais claro, só que ele é um tom de corretivo claro com fundinho mais amarelo, tá? Só pra disfarçar o pouco de olheiras que ela tinha e umas manchinhas mais avermelhadas, tá bom? Aí ali eu fiz o teste da cor da base, tá? Eu fiz uma misturinha de bases da Eudora, tá? E no vídeo parece que a base tá um pouco escura, mas ela não tá, tá? Pessoalmente ela tava bem o tomzinho da modelo mesmo, é por conta da iluminação, tá? Eu apliquei a base com um pincelzinho Duo Fiber fininho, Duo Fiber não, gente, língua de gato, tá? De cerdas sintéticas, ele é bem pequenininho, eu gosto de fazer essa aplicação porque já vai pegando em todos os cantinhos do rosto. E aí, aplico com o pincel e já venho esfumando com a esponjinha, tá? E a conversa seguiu, né, gente? Conversando, falando dos produtos, falando de outras coisas também bem aleatórias. Apliquei, ó, passou a correção das sobrancelhas na parte superior, que eu não tinha feito antes, deixei pra fazer só com a base. Vou aplicando, ó, no cantinho dos olhos e já vem esfumando. Gente, o acabamento dessa base, ela é maravilhosa, sério mesmo. Ela é muito boa, a resistência dela na pele é ótima, entendeu? Eu uso essa base para atendimentos também, tá? Tem clientes minhas que só se dão bem com essa base. Nossa, eu acho ela ótima. Tô terminando a aplicação da base em todo o rosto. Limpei ali o colo dela, que eu tinha aplicado uns tons de base, justamente pra testar, né, e fazer a misturinha. Então, eu limpei o colo dela. Dou aquela esfumadinha puxando sempre pro pescoço, tá? Pra não ficar aquele aspecto de máscara. Olha lá, aplico um pouquinho no pescoço, esfumo. Agora, gente, eu peguei o corretivo SM06 da Suelen e apliquei ali em algumas regiões. Esse corretivo eu achei o tomzinho dela também bem parecido, então eu apliquei para dar um reforço naquelas áreas que costumam sair com mais facilidade a cobertura da base, tá? E aí, por cima desse corretivo mesmo, nas áreas de iluminação, eu apliquei o corretivo Claro 1 da Natura e já vim esfumando, tá? Aí ali eu tinha colado a colinha, tinha ficado um pouquinho de colinha ali, eu tirei com auxílio da espátula, tá? E já dei o acabamentozinho. Então, eu apliquei esses corretivos nas áreas de iluminação e já vim selando. Selando não, gente, tirando as marcações com a esponjinha. E na região de contorno, eu apliquei o tom mais frio daquela paletinha Medium da Ruby Rose. Apliquei o tomzinho mais frio e também já vim esfumando, subi para as têmporas, tá? Na testa eu quase não apliquei porque ela já tinha a testa pequenininha, então eu quase não fiz aplicação de corretivo, de contorno. Abaixo das sobrancelhas, ó, na raiz dos cílios inferiores, eu apliquei o lápis Deep Ruby da Sephora, tá? E esfumei. Eu selei esse lápis utilizando aquele tomzinho avermelhado que a gente usou no esfumado superior. Eu achei que ficou bem bonitinho. Até aí, gente, eu não tinha selado a pele, tá? A pele ainda tava sem selar. Eu selo a pele após esse passo. Eu selei a pele, gente, todas as áreas de iluminação, eu utilizei o pó 04 da Payot, tá? Eu amo esse pó, ele tem um cheirinho maravilhoso, ele também tem umas partículas de brilho bem pequenininhas, que já ajuda a dar aquela iluminada, tá? Nas áreas.
Então, eu amo esse pó demais da conta. Apliquei agora, gente, o mesmo lápis na linha d'água. Antes eu tinha aplicado só na raiz dos cílios inferiores e agora eu tô aplicando ele na linha d'água também, tá? Que eu pensei, a princípio, a passar um corretivo clarinho na linha d'água, mas depois eu mudei de ideia e passei o mesmo lápis. E eu achei que ficou muito bom. Pra selar o contorno, gente, eu apliquei os tons marinho, lontra marinha e polvo fofo da paleta da Ocean pra Jasmine, tá? E é uns tonzinhos mais frios, eu achei que nela ficou melhor. Eu apliquei a misturinha deles. Fiz o contorninho do nariz, também com tom mais frio. Pro nariz, gente, eu sempre gosto de usar um tomzinho mais frio, tá? Pro rosto, às vezes eu intercalo, uso quente, frio, depende muito da modelo. Agora, quando é o contorno do nariz, eu sempre prefiro usar os tons mais frios. De blush, gente, eu usei a misturinha daquela paletinha de 3 blushzinhos da Ruby Rose, tá? Nos tons rosados. Para dar acabamento final nas sobrancelhas e tirar qualquer pozinho que tenha caído, eu utilizei a máscara de cílios da City Girl. Na verdade, não é uma máscara de cílios, ela é própria para sobrancelha. E aí, após, eu voltei com aquela máscara de cílios da Ruby Rose e apliquei nos cílios inferiores. Ela tinha uns cílios enormes, gente, muito lindo os cílios dela. Pros lábios, gente, eu fiz o contorno, tá, dos lábios com um lápis. Eu não tenho a referência desse lápis, mas apagou. E apliquei de batom o Bocanada da Mari Saad. Apliquei o Fix, tá? O Perfect Glow da Ruby Rose em todo o rosto. Eu botei a minha mão ali no meio, gente, porque eu tava tentando tampar os cílios, pra não cair o Fix nas cerdas dos cílios. Sequei um pouquinho com um ventiladorzinho e apliquei de iluminador os 3 tonzinhos da paleta da City Girls também, tá? E pra dar um estourinho maior, depois eu apliquei por cima desse iluminador o marmorizado da Natura, tá bom? Eu amo esse marmorizado da Natura, gente, eu acho ele maravilhoso. Aí eu fiquei aplicando ele um pouquinho, porque eu gosto um pouquinho mais de iluminador. Está pronta, gente, a nossa modelo linda. O nome dela é Luísa, tá? E eu espero que vocês gostem desse trabalho. Eu fiz com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? E eu vou estar gravando mais vídeos. É isso, beijos.